Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todas e todos bem, né? Bom dia para quem é matutino, boa tarde para quem é vespertino, né? E boa noite para quem está nos assistindo no período notivago, ok? Estamos começando mais um programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi, que trata de assuntos de natureza transcendental vinculado à transição planetária, ok? E antes da gente entrar propriamente dito no nosso tema de hoje, que é nossa vida é um constante colapso de função de onda, e nós vamos ver o que isso tem a ver com espiritualidade, com a multidimensionalidade, e vamos ver como essa ideia ela pode ser transformadora, né, no sentido de fazer com que a gente se transforme numa melhor versão de nós mesmos em função daquilo que buscamos, né? A verticalização ascendente, ok? Então, antes de a gente entrar propriamente dito nesse tema, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ao nosso ancoramento inicial, certo? Para tanto, eu vou aqui desligar minha câmera para que vocês possam, então, se concentrar com mais acuidade, certo? Na imagem de ancoramento que vai nos auxiliar, né, nesse intento, ok? Então, gente, eu quero que vocês fixem o olhar nessa imagem e veja, você está no centro desta imagem. É você que está ali na posição de lótus, aproximando toda a sua egrégora, toda essa sua egrégora. E aí eu peço que cada um, então, coloque a sua mão direita na altura do coração e deixe a sua mão direita em conexão física com o seu coração até o final do ancoramento, certo? Então, vamos lá. Foco na respiração. Agora que vocês já colocaram essa imagem na tela mental, eu peço que fechem os olhos e procurem estabelecer a tão necessária interiorização para o ajuste de nossa base cognitiva junto às estruturas de conhecimentos mais sutis que, de uma certa forma, nos tiram da zona de conforto dimensional, colocando-nos para uma zona além fronteiras, para uma zona multidimensional. E, para tanto, elevemos nossos pensamentos e sentimentos, elevemos nossas emoções a partir do nosso coração aos mais altos degraus desta multidimensionalidade, assim como colocamos nossa atenção também na infraestrutura que dá suporte a essa realidade, ao nosso corpo físico, atenção ao nosso planeta Terra, sintonizamos para esse ancoramento a supramônada, direcionada a esse projeto avatárico, suas mônadas, os seus eu-sous, os seus espíritos, os Voronandecs, os Lanonandecs, os Melquisedeques, os Goronandecs, os Heloins, sintonizamos a Aliança Unida de Planetas do quadrante Teta, a Federação Sistêmica sob as diretrizes de Alcione, a Confederação Intergaláctica, a Supraconfederação de Orvoton. Então, mediante suas frequências, buscamos sublimar nossa reconexão e ativação das memórias estelares para que, nesse encontro, os conhecimentos transcendentais tenham significado agregador para o nosso esforço ascensional. Que os aspectos positivos do nosso mental superior sejam autorizados a compartilhar desta nossa busca por mais compreensão dos conhecimentos chaveados, face à nossa, até então, imaturidade multidimensional. Que os guardiões desse módulo chamado Samadhi se façam presentes em comunhão com as forças telúricas, ponto verde e ponto base, e com os guardiões de cada avatar aqui presente, representando suas egrégoras nos interesses de suas hierarquias, na proteção e preservação deste espaço multidimensional de cura e de conhecimento. E assim encerramos este assentamento com o mantra da transmutação. Klim,
Krishnamaya, Govindaya, Gopinaha, Vallabhaya, Surha. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que esta sintonização nos permita ver um pouco além de nossos horizontes. Selamatumai, Selamatumai, Selamatumai. Ok? Podemos retirar com calma a mão da altura do nosso coração, pois está feita a ressonância. E vamos voltando, cada um ao seu tempo, ao nosso estado beta, para que possamos nos deleitar com os conhecimentos que a nossa hierarquia nos possibilita, para que possamos nos reencontrar no momento adequado. Ok, pessoal? Então, deixa eu ligar aqui a minha câmera para a gente interagir um pouco melhor. É isso aí, e vamos, então, né, dar início à nossa viagem do conhecimento. E, para tanto, vamos colocar aqui um combustível a mais, né, para nos dar mais gás, que é a pílula vermelha, que é a pílula do esclarecimento, do senso crítico, né? A pílula que nos facilita entrar em contato com a realidade, que muitas vezes é obstaculizada, né, pela aquela alimentação que se chama a pílula azul, que nos joga no mundo das ilusões, ok? Então, vamos lá, pessoal. Espiritualidade ou dimensões diversas? Eis a questão, certo? É uma pergunta, né? Cada um vai encontrando as suas respostas, ok? Então, os demais planos da 9D, por que se faz essa pergunta? Olha só, porque os demais planos da 9D, para baixo, também possuem fisicalidade. Vocês já tinham pensado nisso? Porém, mais sutis, em comparação à dimensão em que nos encontramos. Nós estamos na 4ª dimensão, certo? Então, da 9D para baixo é a realidade bariônica, certo? Realidade atômica. A dimensão a que estamos acoplados, assim como as demais, são compostas por átomos. A 9ª dimensão para baixo compõe um universo bariônico em que os átomos vibram de forma mais intensa à medida que sobem na escala dimensional. É essa a diferença, ok? Então, nós estamos num meio mais denso. Aqui, a 5D é menos denso, a 6D é menos denso. Então, há mais vibração dos átomos. Vibração do quê? Dos tijolos que compõem essa realidade, que são os átomos, certo? Então, não há como entender a multidimensionalidade sem noções da física quântica. Esse que é o detalhe, ok? Se a gente quiser sair de um esquema de dogmatismo, de misticismo, sabe? Nós temos que procurar o conhecimento que possibilita, né, transcender a nossa cognição. Que conhecimento é esse? É o que permite que a gente entenda como funciona, né, as teias da realidade, ok? Sem desmerecer, né, as outras formas de compreensão que foram muito importantes para que a gente chegasse até aqui, né? Se houve dogmatismo, se há misticismo, são instrumentos ou recursos necessários para que essa humanidade possa despertar no momento exato, né, da sua, digamos, maturação consciencial, ok? Então, o colapso da função de onda acontece no instante em que a onda se transforma em partícula, ok? Colapsar a onda significa transformar em realidade física algo que até aquele momento existia apenas como possibilidade. Olha só que coisa interessante. Então, é o seguinte, gente, a gente já começa a perceber que no universo, na nossa vida, não há determinismos, há possibilidades.
Vejam bem a mapeabilidade desses conceitos, certo? Olha só, então, nós temos aqui numa representação visual o vácuo quântico, certo? O vácuo quântico é o mar de todas as possibilidades. Lá existe tudo que você possa imaginar e aquilo que você não imagina, né? Lá tem você como nadador, lá tem você como bailarina, lá tem você como professor, lá tem você como astronauta, lá tem você com duas cabeças, tem de tudo. Aqui é um mar de possibilidades, ok? É a matéria-prima que vai se transformar em realidade de acordo com a mão do pedreiro, certo? E aí, nós estamos vendo aqui a onda, e aqui nós vamos ver o quê? Uma partícula, a partícula, né? Não, não, mas eu estou vendo aqui um castelo, né, que está aqui em cima de uma colina, etc. Tal, tá certo. Mas aqui ocorreu o quê? Que a gente chama o colapso da função de onda. Antes desta manifestação, havia a onda, que eu vou explicar melhor nos próximos slides, ok? Ficamos, por enquanto, com esses conceitos. Vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui, gente. Aqui o próximo slide. Você já refletiu que o ambiente à nossa volta pode ser muito mais do que aquilo que nós enxergamos? Que a realidade que vivenciamos pode ser apenas uma fração da narrativa que estamos começando a explorar? Então, a questão que está colocada aqui em destaque, você não vê a realidade como ela é. Olha só, por quê? Por quê? Olha só, fisicamente, né, ou cientificamente, acontece assim. Pessoas dizem, não, eu vejo com os olhos, né? Os meus olhos revelam tais e tais coisas. Na verdade, os olhos não estão revelando nada. Quem revela, tua mente. Como é que se dá isso? Vejam bem. Aqui nós temos uma representação de uma árvore, certo? E, na verdade, ela emite radiação, ela emite luz, que é o que é captado pelos olhos, tá? Os olhos, então, são uma grande câmara de captação de energia luminosa, etc. Tal, que, quando bate na retina, se transforma em eletricidade, que sobe que passa pelo nervo óptico e vai se conectar com o fundo do nosso cérebro, que é onde está o nosso córtex visual. E é lá que é transformada aquela informação elétrica em imagens. No caso aqui, em imagens, pode ser transformada em som, ideias, etc. Tal. Então, você não está vendo com os olhos, você está vendo com a mente. Mas está vendo com a mente que uma interpretação de uma realidade. E para que você possa, então, aqui interpretar que esse impulso elétrico luminoso é uma árvore, você tem que ter na sua biblioteca cognitiva a representação de uma árvore, porque senão você não enxerga a árvore, apesar de ela estar na sua frente, porque a visão é uma codificação de informações. Já haviam pensado nisso? Então, poderia também escrever aqui, né, que você não vê com os olhos, você vê com a mente, ok? Então, vamos lá. O que enxergamos como imagens visuais é, na verdade, uma criação interna do nosso cérebro. Essas representações são frutos da interpretação das ondas eletromagnéticas que são emitidas ou refletidas pelos objetos ao nosso redor e que são detectadas pela luz. A luz alcança a retina e as imagens são geradas no córtex visual, que está situado na parte posterior do cérebro. Esta área é fundamental para conceber, integrar e analisar as informações visuais captadas pelos nossos olhos, certo? Um exemplo que eu acho magnífico disso é o que está lá no filme, o filme documentário, né? Quem Somos Nós? Esse filme tem lá uma cena, eu já falei isso em outras apresentações, mas não canso de falar, porque é, por demais, esclarecedor.
tá? Tem uma cena em que um pajé está na beira do mar, olhando fixamente para a arrebentação. Ele está lá desde de manhã, já estamos no meio da tarde, e ele está lá de braço cruzado, olhando fixamente. Aí o pessoal, lá, os seus... pessoal da tribo, né? Algumas pessoas comentam, né, de longe, assim, olhando ele na beira do mar. Pô, o pajé está lá desde de manhã, olhando fixo, né, para o mar, ele nem almoçou, ele não saiu de lá, coisa e tal. O que será que está acontecendo? O que ele está vendo? Né? As pessoas olhavam lá para a arrebentação e não viam nada. Só viam água, nuvem, céu, etc. Tal. Mas ele estava percebendo algo estranho, não com os olhos, mas com a sua percepção, com a sua intuição. Né? Ele tinha uma intuição muito aflorada. E aí, de tanto ele estressar a consciência dele, né, naquela concentração de tentar entender o que estava acontecendo, que, num determinado momento, ele desdobrou e acessou os registros acásticos, né, que é a Biblioteca Universal, e aí ele conseguiu puxar lá a informação para transformar, né, aqueles bits e bytes que ele puxou lá da biblioteca em imagem, porque essa informação não tinha dentro da sua cognição, ainda não tinha dentro da sua mente, ou pelo menos dessa mente do mental inferior, né, que ele estava vivenciando, não tinha essa informação. Então, ele estava vendo algo, mas não estava enxergando. E quando houve esse download, certo? Ele conseguiu transformar aquela informação elétrica luminosa em informação. E aí apareceu no seu campo visual, no horizonte, quem? As caravelas, que já estavam lá se aproximando, ou estacionadas, lá sei eu, mas eles não conseguiam ver, porque eles não sabiam o que era uma caravela. Então, se você não tiver um conhecimento anterior das coisas, no seu hardware mental, você não vê. Essa informação ela pode entrar aqui, ó, pelos olhos, bater na retina, subir pelo nervo óptico, só que não ocorre a decodificação. Porque para isso nós temos que ter arsenal cognitivo, temos que ter conhecimento anterior, ok? Então, guardem isso. E porque essa explicação nos possibilita perceber que existem muitas coisas que nós não estamos vendo, mas que estão na nossa frente, ok? E que a realidade é muito mais extensa do que a gente possa imaginar. Vamos para o próximo slide aí, pessoal. Esse slide aqui, de uma certa forma, ele complementa o anterior, né, porque ele apresenta o nosso espectro visual. E aqui vocês podem ver, ó, que o nosso espectro visual, né, ele capta uma diminuta parte da realidade. É isso aqui que nós estamos captando. Porque as demais frequências passam batido, né? O infravermelho a gente não vê, micro-ondas, raios micro-ondas a gente não vê, né? Raio-X a gente não vê, raio-gama a gente não vê, mas tudo isso existe e muito mais para cima quanto para baixo, tá, pessoal? Mas a gente só está vendo essa faixa da realidade, tá? É por isso que a gente tem que ser aberto às possibilidades, porque tudo é possível, né? E se eu me fechar para informações que não estão de acordo com aquilo que eu conheço, certo? Eu não vou estar permitindo que o nosso hardware ele receba mais bits e bytes para se transformar em conhecimento no futuro. Nós não vamos ter esses recursos e nós vamos ficar limitados. Limitados em quê? Nas nossas crenças, né? Nas nossas certezas, que nos levam ao mundo de ilusões, porque a realidade não é como se apresenta aos nossos olhos. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, pessoal, olha só, aqui é um tema para reflexão, certo? Vamos pensar nisso aqui. Olha só,
É possível que a realidade que percebemos seja, de fato, material ou, ao contrário, um mero reflexo de nossas crenças e do que consideramos como verdadeiro. Porque a gente tem a realidade como algo material, certo? Concreto, objetivo, né? Aqui ele está nos colocando uma dúvida, né? Mas é a boa dúvida para a gente raciocinar. A ciência contemporânea começa a revelar algo que já era conhecido pelos sábios do passado. O universo é mental. Isso há muito tempo, há milhares de anos, nas tradições, né? Aqueles avatares já nos falavam isso, deixaram registrado isso, né? Tudo que existe tem início e fim em nossa consciência, no que emitimos e do que recebemos. Isso nos conduz a uma compreensão ainda mais profunda do funcionamento da experiência a que estamos vivenciando. E aqui na imagem, ó, nós temos aqui um padre, um frade, parece que viveu no medievo, né? Que ele conseguiu perceber a ilusão dos 5 sentidos, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? Ó, ele está conseguindo acessar o que está por trás da realidade e ele se depara com uma realidade virtual, né? Uma realidade computacional. Ok? Pense nisso. Eu os convido a assistirem o filme 13º Andar. Tá? Ele tem aí no YouTube. Pode botar no YouTube, lá no Google, escreve filme 13º Andar. Tá? Tem ele dublado de graça. Ok? E aí vocês, quando assistirem o filme, pensem nessa imagem aqui, tá? Desse padre aqui, desse frei que está conseguindo perceber que a realidade ela é diferente daquilo que aparece. Né? Então, esse cara aqui está despertando, certo? É um fractal de alma que está despertando. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos para o slide seguinte. Olha só, pessoal, aqui, olha só, essa perspectiva está ligada aos fenômenos quânticos e a maneira como nossas expectativas influenciam o ambiente ao nosso redor. O próximo passo se assemelha a abrir uma porta para o inimaginável, já que a física quântica desvendou um enigma profundo por meio do experimento da dupla fenda. Esse experimento demonstra que o comportamento de uma partícula varia conforme ela está sendo observada ou não. Isso aqui eu vou explicar melhor nos próximos slides. Aqui fica a informação inicial do campo que nós estamos, então, começando a adentrar, certo? Vamos lá, então. Próximo slide. Próximo slide aqui. Um outro conceito que eu quero que vocês registrem aí no hardware, tá? Ó, o universo pode ser visto como um imenso reflexo das nossas intenções. E esse fenômeno não é algo distante ou teórico. Ele está intrinsecamente conectado com todos nós. Nossas vidas, nossas expectativas e aquilo que consideramos verdadeiro ou verdade influenciam diretamente o que vivemos. Podemos entender nossa consciência como um catalisador de realidades. Contudo, por não estarmos plenamente cientes da nossa própria consciência, as manifestações do mundo físico nos parecem aleatórias. E aí, gente, olha só, tem pessoas que falam assim, esse negócio de pensamento positivo, a lei da atração, tudo isso é besteira, eu já fiz vários cursos, exercícios, coisa e tal, e nada funciona. Sempre que eu faço isso, dá mais zica na minha vida, etc. Tal. Mas por que essas coisas acontecem? Vejam bem, nós somos seres que ainda têm muita pouca consciência daquilo que somos, tá? Apesar da gente achar que sabe muito, a gente sabe pouco, né? A gente vê lá só pelo nosso espectro visual,
capacidade do espectro visual, a gente percebe que a gente vê o mínimo, né? A parte diminuta da realidade. Né? E aí o que ocorre? Se eu não me engano, a neurociência fala que ao longo do dia, uma pessoa normal, ela tem em média 60 mil ideias, imagens, sons na cabeça, certo? E é evidente que a gente só tem consciência de meia dúzia, né, dessa produção toda, porque senão o cara enlouquece. Quem é que vai ter consciência de 60 mil ideias durante o dia? Mas por que isso acontece? Porque a nossa mente é como um computador, né? O nosso cérebro é como um computador, ele foi feito para raciocinar, então ele está sempre fazendo ali a sua função, ok? Só que a gente tem mecanismos de defesa psíquica, né, psicológica, para que a gente não estresse de vez, né, e sucumba diante, né, dessa enxurrada de pensamentos. A gente foca naquilo que é importante. Só que, mesmo aquilo que não é importante, em termos de pensamento, que vai gerar sentimentos, tá? Muita coisa é lixo. Muita coisa é porcaria. Porque a gente fica exposto a uma série de informações que a gente não tem consciência. Por exemplo, você, vamos lá, toma o café da manhã com a televisão ligada no noticiário. O noticiário, você já sabe quais são as notícias, não precisa nem ligar, gente. Só muda o CPF. É tudo desgraça, porque é isso que dá Ibope, né? Então, você está se alimentando ali fisicamente, mas também está se alimentando psicologicamente, com informação negativa, né? E isso vai influenciar o quê? A sua emoção, que vai influenciar o quê? A sua vibração. Então, você está numa baixa vibração. E aí, como é que você vai atrair coisas boas? Aí você diz assim, mas eu fiz o curso tal, né? E aí tudo bem. Você fez o curso de poder mental, vamos dizer assim. E aí os exercícios ali, você faz 1 minuto, 2 minutos no dia, né? E passa as outras 16 horas em que está na vigília, né? Exposta a lixo e de uma forma inconsciente, certo? Aí você, né, se estressou no serviço, entrou naqueles dramas humanos que ocorrem lá no serviço, né? E tudo de uma forma mecânica. E aí, de noite, tá, agora eu vou sair para desestressar. Aí você vai para um barzinho, tudo bem, não tem problema de ir no barzinho, mas vai de uma forma consciente, tá? Porque o que vai estar acontecendo? Lá está tocando uma música, e você está conversando com uma amiga, com um amigo lá seu, né? Está ali trocando informações para relaxar, coisa e tal. E aquela música está entrando aqui, ó, no ouvido. E você nem está dando bola para a música, né? Porque ela está preenchendo o ambiente. Só que a letra da música é pura dor de cotovelo. E você ficaria 1 hora, 2 horas naquele barzinho, se alimentando de uma vibração que te deixa triste, que te põe para baixo. Aí você sai de lá, né, mais arejado, porque desopilou, mas com um peso do coração, você não sabe por quê. Ou porque aqui eu me diverti, conversei com a minha amiga, com o meu amigo, coisa que eu não via há um tempão, né? Mas você se alimentou, né, de uma informação pesada, sem ter consciência, entendeu? Nós somos muito inconscientes. Então, por isso que as coisas não dão certo em termos de manifestação, porque nós estamos vibrando abaixo de 200 Hz, porque a gente vive de uma forma mecânica. Então, se auto-perceba, para que você consiga, então, ter resultados diferentes. Porque se você está tendo os mesmos resultados, é sinal de que você está fazendo a mesma coisa. E está fazendo a mesma coisa, né, de uma forma improdutiva. Ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Qual o próximo slide? Esse aqui. Importante esse assunto aqui também, ó, gente. Claro que ele tem vinculação com o que nós estamos falando, né? Quando eu falo assim, tenhamos consciência. Para tanto, a gente tem que conhecer, ou procurar conhecer, no que nós estamos metidos, né? Então, a pergunta é, do que o universo é feito? E olha só que interessante, isso aqui é uma informação científica, tá? Vocês vão encontrar lá no site da NASA e de universidades, faculdades de
astronomia, tudo bem? Olha só. Então, eles apresentam aqui, né, num gráfico em pizza, o que é feito o universo, né, o que compõe o universo. Olha só, 69% de energia escura, tá? Que é um material, algo que ainda a ciência não explica, mas eles sabem que existe no universo, porque é o que justifica a expansão do universo, né? O afastamento das galáxias, que quando teve o Big Bang, falo que foi há 14 bilhões de anos, né? Se foi isso, o universo se formou a partir de uma explosão, essa velocidade, né, das coisas que se transformaram ao longo do tempo deveria estar diminuindo, né? Diminuindo, mas não, tá? O universo está se expandindo. Bom, eles já detectaram essa força que eles chamam de energia escura, certo? Que é a maior parte do que existe. 26% é matéria escura, certo? E 5%, pasmem, eles colocam aqui matéria normal, mas tem um átomo aqui do lado, então é matéria atômica, certo, gente? E matéria atômica é justamente, olha só, vamos aqui para o próximo slide, é justamente onde nós estamos. Matéria atômica é onde existem as estrelas, existem as galáxias, existe a poeira, existem os gases, né? Os gases vão se transformar em poeira, que vão se transformar em estrelas, que depois vão dar origem às galáxias, e a gente está perdido aqui dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. E tudo isso que a gente considera a imensidão do universo é só 5% de tudo isso aqui. Aqui eles colocaram 20%, mas é em relação a essa faixa aqui, ó, que é o universo bariônico. Então, o universo bariônico, que é 31% do universo total, de tudo que existe no universo, né? Ele representa a matéria escura e a matéria atômica, sendo que a matéria escura ainda é 80%, se a gente considerar isso aqui 100%, ó, esse 31%, ele é 80% desse total, que é uma parte ainda menor da realidade, certo? E dentro dessa parte menor da realidade, a gente tem uma outra parte menor, que é a nosso universo atômico, partícula, aqui é a onda. Nós vamos entender isso aqui melhor nos próximos vídeos, tá? No próximo slide, ou nos próximos slides, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu trago uma representação visual do assunto que a gente tem que adentrar, né? Que é o colapso da função de onda. Esse conceito da física quântica é que a gente tem que adaptar à nossa realidade, a gente tem que adaptar a nossa espiritualidade, a gente tem que adaptar a nossa multidimensionalidade. E aí vocês vão ver aqui, ó, como eu tinha apresentado já lá no início, se eu não me engano, né? Que eu chamei isso aqui de onda quântica, né? Foi esse nome? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como é que eu chamei. Vamos lá. Me deu aqui um... Ó, vácuo quântico, olha só. Então, gente, a gente tem aqui que a gente chama... Vamos lá. Aí. Ok. A gente tem, então, aqui o vácuo quântico, certo? E se vocês forem fazer analogia com essas informações da ciência, a gente vai perceber que o vácuo quântico é o quê? Olha só que interessante. Que o vácuo quântico é a energia escura. Talvez aqui esteja a realidade real e tudo o resto aqui, ó, do universo bariônico seja uma projeção, tá? Uma projeção. Por isso que a gente questiona essa certeza da materialidade, ok? Mas vamos lá. Então, o vácuo quântico é o mar de todas as possibilidades. Lá existe tudo, né? Já falei, lá existe você também como astronauta, você como jogador de tênis, você como um xamã, tem tudo.
E aí, gente, olha o que acontece. Vocês estão vendo que isso aqui tem uma relação com essa realidade aqui, né? Que tem um castelo que está em cima de uma colina, né? E aí, olha só, isso aqui existe porque alguém imaginou mentalmente, alguém projetou esse castelo. Então, o castelo não surgiu do nada, né? Ele é fruto de uma projeção mental, certo? E aí, o que ocorre? Na nossa realidade atômica, para que isso aqui se consubstancie em realidade, naquilo que a gente entende como realidade, você tem que primeiro pensar, imaginar, né? Depois você tem que sentir, né, a satisfação de ter um castelo. Por quê? Porque o pensamento é elétrico, então você monta o molde. O sentimento é magnético, ele atrai aquela realidade da onde? No vácuo quântico. Isso aqui já existe aqui, ó. E essa realidade está sendo atraída por aqui através da sua emoção. Então é por isso que esses caras falam, você já tem que sentir, você tem que sentir como já tivesse. Eu quero um carro novo, coisa e tal, eu quero um carro. Então sinta-se dentro de um carro novo, sinta a satisfação de ter um carro novo, a alegria de ter um carro novo, entendeu? Porque aí você está fazendo essa magia da aproximação do quê? De uma realidade que existe aqui, ó. Você vai aproximar uma das, como é que a gente fala? Uma das franjas da realidade, né? Uma das cordas da realidade que está aqui dentro. E aí você está atraindo com a sua emoção positiva, né? E aí, essa realidade em potencial aqui, ela começa a se transformar numa realidade mais objetiva, certo? Mas aqui ainda não é realidade. Né? Aqui nós temos uma onda, olha só aqui o átomo, ó, e tem uma nuvem ao seu redor, né? É a nuvem que faz o elétron, então a gente não sabe onde é que está o elétron aqui dentro, né? E aí chega um determinado momento que ocorre o colapso da função de onda, é quando a onda se transforma em partícula. E aí você está vendo aqui o elétron, ó, a órbita, né, ao redor do núcleo. É quando se plasma aquela realidade que foi projetada, certo? Eletricamente, pela mente. Só que envolveu sentimentos e mais um elemento aqui na nossa dimensão, nessa quarta dimensão, que é a ação. Você aqui, para fazer a realidade, fazer esse castelo, você tem que pensar, sentir e agir. Agir significa levar os tijolos, montar. Porque os tijolos não vão se agrupar aqui, né, de uma forma instantânea. Você tem que, então, trabalhar, certo? Então, para realizar as coisas que você quer, tire a bunda da cadeira. Isso na nossa realidade. Em outra, pois na quinta dimensão, onde essa força atômica ela é menos condensada, o que acontece? Os átomos estão mais livres, então se você tiver poder mental, você consegue moldar a sua realidade. Você monta ali uma garrafa a partir do pensamento, mas isso são em outras dimensões mais voláteis, certo? Aqui, você precisa do elemento da ação física, mas só o elemento da ação física não realiza nada, porque é força bruta. Você precisa canalizar, você então precisa pensar e você precisa sentir, ok? Vamos lá, vamos seguir em frente. Uma melhor explicação aqui, certo? De como se compõe isso aqui. Então, ó, energia escura, né? O vácuo quântico, energia escura. E aí você tem aqui nesse conjunto, ó, matéria bariônica. O que é matéria bariônica? Os bárions são aqueles elementos que formam o átomo, certo? E aí dentro dessa matéria bariônica, nós temos, ó, a matéria escura, que é o átomo ainda enquanto onda, certo? Numa indefinição. E aqui nós temos o átomo
quando ele colapsa em partícula, e aí nós temos uma definição daquilo que foi projetado por alguém, por uma consciência. Está entendendo? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui adiante. Seguir adiante aqui. Isto, perfeito. Então, gente, vejam bem. Colapso da função de onda. Entendendo um pouco melhor esse conceito. A luz, vibração, projetada no universo bariônico a partir da energia escura, penetra na matéria escura e vai decaindo até que para. Esse parar aqui é relativo, né? Porque a luz, ela vibra aqui na nossa dimensão, ela anda, né? Uma velocidade de 360 mil quilômetros por segundo, gente. Né? Então, momento em que acontece o colapso de função de onda. Certo? Para a ciência da manifestação, demonstra o efeito do observador no experimento da dupla fenda, aplicada às nossas vidas. Função de cocriação do observador sobre a realidade, plasmando as circunstâncias ao seu redor. Aqui eu quero fazer só uma observação. Olha só. Então, fica parecendo aqui que a gente pode tudo. Sim, a gente pode tudo dentro do nosso âmbito de atuação, do nosso âmbito de possibilidades. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma programação, nós viemos aqui por um objetivo, que um objetivo vinculado às necessidades do nosso mental superior. As pessoas entendem como alma. Nós estamos aqui em função da necessidade de experiência da alma. Então, o mental superior precisa de uma determinada experiência desse avatar que está aqui. Ok? Então, dentro desse âmbito de atuação, eu posso me tornar a minha melhor versão. A maior parte das pessoas, infelizmente, vive a versão 1.0. Mas você pode evoluir para versão 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Tudo depende do seu grau de cognição e de consciência das coisas. Ok? Porque é a inconsciência que nos limita e nos faz ser presa dessa matriz de controle negativa que funciona aqui no nosso planeta. Né? Se você se deixar levar pelas circunstâncias da cultura, da matriz de controle, você cai na negatividade. Porque todas as, como é que eu posso dizer? Todos os estímulos são, ou quase todos, né, são negativos. Negativos, assim, no sentido de te tirar a consciência, roubar a sua consciência. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, de 4 em 4 anos nesse planeta, né, a sociedade, as pessoas param para assistir futebol. Nada contra o futebol, se você se interessar por isso de uma forma consciente, mas tem pessoas que fazem disso o objetivo da vida. Mesmo não sendo jogadores, mesmo não tendo nada a ver com os profissionais do futebol que estão ganhando lá a vida com isso, né? Mas tem pessoas que não ganham a vida com o futebol e vivem o futebol 24 horas. Então, a sua consciência está totalmente desviada dos propósitos pelo qual veio fazer aqui. E aí, as pessoas falam em Deus, não, o teu Deus é o teu time de futebol, você vive por ele, né? Se você acredita em Deus, é esse o teu Deus, né? Não é o Deus que fez o mundo. Sinto muito. Então, é por isso que a gente tem que procurar ter consciência das coisas, para entender o que nós estamos fazendo aqui, e aí você, então, busca o seu propósito e executar o seu propósito. Mas para isso tem que ter conhecimento, inclusive conhecimento transcendental. Aqui eu trago, gente, olha só, exemplo visual, certo? Da mesma imagem, só que em circunstâncias diferentes. Então, você pode plasmar uma realidade assim, ou uma realidade assim, uma realidade entrópica, de decaimento, ou uma realidade em que há um ciclo virtuoso de vida, ok? Isso está na nossa vontade, tanto cognitiva quanto emocional, que vai ditar a nossa ação de construir um mundo assim
um mundo assim, ok? Aqui, ó, tem uma outra, aqui é um exemplo real, tá? Os caras, com tecnologia, evidentemente, transformaram o deserto em floresta. Aí tu vai dizer assim, mas os caras têm muito dinheiro, muito recurso para fazer isso. Tudo bem, tem, sim, verdade, claro. Nesse mundo aqui a gente precisa de recurso, né, financeiro para fazer as coisas. Agora, sem vontade você não faz isso aqui. Isso aqui partiu de uma vontade política. Então, partiu de um pensamento. Isso aqui envolveu projeto legislativo, decretos do executivo, entendeu? Envolveu contratação de empresas, estudos, planejamento, etc. Tal, para vencer, transformar a natureza. Isso aqui não é fácil, não, gente. Mas isso aqui partiu de um pensamento, de uma emoção que deu vazão a uma ação. Então, é possível nós transformarmos o mundo e transformarmos a nossa vida. Você tem que acreditar e ter vontade. Ok? E começar a ver sempre o copo meio cheio. Bom, vamos lá. Vamos ao próximo slide, o próximo gancho. Olha só, experimento da dupla fenda. Agora vamos aprofundar um pouco mais, né? Antes de entrar aqui no texto, eu quero explicar para vocês como é que é esse experimento da dupla fenda. Vejam bem, parte de uma teoria da física quântica, certo? Que fala da dualidade onda-partícula. Então, quando a nossa sociedade, a nossa cultura adquiriu a tecnologia suficiente para fazer o experimento, colocar aquela teoria em teste, né? Eles, então, executaram aí o experimento da dupla fenda, que nos deu algumas respostas, certo? Quando eles fizeram, então, esse experimento, isso aqui representa um canhão de elétrons, tá? E aí, eles botaram aqui duas fendas. O que eles estavam pensando? Seguinte, bom, vai aparecer, né, na parede, atrás da parede que tem as duas fendas, duas linhas verticais, certo? Vai manchado aqui, né? Os elétrons vão manchar a parede, ok? Só que o que ocorreu foi isso aqui, ó. Apareceram várias linhas verticais. E aí os caras ficaram curiosos. Olha, parece que aquela fórmula lá, tá dando certo aqui, mas por que ela tá dando certo? Aí eles quiseram fazer a prova dos 9, né? Prova de São Tomé. E aí botaram um olho eletrônico para ver, identificar os elétrons, né? A trajetória dos elétrons. Quando eles fizeram isso, colocaram o olho eletrônico e voltaram à experiência, aconteceu o que estava sendo esperado. Olha só, duas fendas. E aí eles tiraram o olho e voltou aquela manifestação de várias linhas verticais. Botaram o aparelho de novo, apareceu duas linhas. E aí, gente, chegou-se à seguinte conclusão, e isso é importante, tá, para o fenômeno da manifestação que as pessoas procuram para suas vidas. Vejam bem, por quê? Porque o que está no tijolo da constituição da nossa realidade é isso aqui, são os elétrons. Então, vamos lá, olha só. Experimento da dupla fenda demonstra o comportamento dual do elétron em se manifestar ora como onda, ora como partícula, dependendo da presença ou não de um observador. Trazendo para a nossa vivência, demonstra o comportamento dual do pensamento, do sentimento humano, assim como da forma pensamento do ser humano, do momento em que ele manifesta o objeto de sua cocriação, até o momento em que ocorre o colapso da função de onda e sua correspondente materialização nesse plano físico. Assim, diante das infinitas possibilidades, materializamos aquela que está em maior ressonância conosco, de acordo com a nossa vibração, construindo passo a passo nossa realidade dentro do âmbito de nossa criação. Ok? Só que, como eu já tinha dito, né, a gente tem uma impressão de que as circunstâncias da vida, elas acontecem de uma forma aleatória. Por quê? Porque
às 24 horas por dia, nós estamos emitindo uma vibração lá para o vácuo quântico, onde está a IA, a grande inteligência artificial, que lê a nossa vibração e devolve o quê? Devolve um evento compatível com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e com a nossa ação. Entendeu? Então, é por isso que é importante a gente começar a fazer um exercício de autoobservação e ser mais consciente, passar mais tempo consciente, porque aí você pode gerenciar aquilo que pensa e sente. Um bom apoio para isso é a respiração. Então, você toma consciência da respiração e aí você sai da mecanicidade. Você se centraliza em si. Você traz a consciência para a sua mente. E aí você começa a comandar a sua realidade. Mas isso tem que ser algo muito bem exercitado e que você possa fazer de uma forma constante. Quanto mais, melhor. A gente faz isso, gente, durante alguns minutos no dia. E lembre-se, o dia, a gente fica na vigília praticamente umas 16 horas. Então, a gente tem que exercitar essa autopercepção, ok? Vamos lá, então, explicado aí o fenômeno da dupla fenda, né? E aqui eu vou trazer, eu acho que o próximo slide, ele está falando do efeito Zenão. Vamos ver aqui, se é efeito Zenão? É o efeito Zenão. Então, vamos continuar um pouquinho mais aqui na dupla fenda, porque eu quero trazer um exemplo que eu acho que vai ser legal, tá? Para o nosso entendimento. Vejam bem, pessoal. Vamos lá. Alguém que sonha em ser um analista do Tribunal de Contas da União, certo? Para isso, ele tem que passar no concurso, ok? Então, ele pensa nisso. Eu quero ser, né, um analista. E aí, ele se emociona com isso, ele fica todo, né, serelepe, ele fica, né, animado com isso, ok? É um sentimento bom, é um sentimento que vai atrair lá do vácuo quântico esta realidade que ele está sonhando aqui. Então, está trabalhando de uma forma harmônica, né? Pensamento, sentimento. E aí vem a ação. O que ele faz? Aí ele entra num curso de preparação, compra lá um material e começa a estudar. Aí ele monta lá a sua estratégia de estudo, né? Vou estudar tantas horas por dia, vou parar um pouco para caminhar, coisa e tal, né? No final do dia eu vou fazer uma caminhada de 1, 2, 3 quilômetros, respirar, coisa e tal, esticar. De noite eu vou para academia, olha aí, ó. Não é só ficar estudando o dia inteiro, senão o cara pira, né? Tu tem que fazer energia, ó, circular dentro do corpo. Vou me alimentar bem, coisa e tal, vou estabelecer horários para estudar isso, aquilo, vou acender uma luz amarela, porque o amarelo, né, é a cor do terceiro raio, a cor do conhecimento, ok? Então, ele é cheio de estratégia. Vou botar aqui um incenso de alecrim, porque o alecrim tem uma substância que melhora, né, a conexão neural, então você aprende mais. É essência de alecrim, vou usar essência. Então, cheio de estratégia, cara, beleza? Então, ele fez a sua parte. Ele estudou, né, comprou material, paraná, estudou, reservou o seu tempo, fez aquele sacrifício, deixou de sair tanto final de semana, coisa e tal, para ficar estudando, né? E também atendeu as necessidades do seu corpo, indo para a academia, se alimentando bem, etc. Tal, né? Conseguiu um grupo de estudos, que se reúne no final de semana, o pessoal estuda, todo mundo se fortalecendo. E aí ele passa no concurso, aí você tem que imaginar o seguinte, esse concurso tem 17 vagas, ele fica no 17º lugar, tá? Depois daquela fase de recurso, etc. Tal, e ficou no 17º ali. Tem 17 vagas. E aí começam a chamar o pessoal. Parará. O prazo de validade do concurso, 3 meses. Ok? Então, o que for chamado dentro desses 3 meses, está dentro. O resto simplesmente está fora, mesmo que tenha sido classificado. Ele foi classificado, ficou no 17º lugar.
e tem 17 vagas. E aí começou, né, o pessoal a ser chamado. Pá, pá, pá. Aí, digamos que, faltando 2 semanas para o encerramento do prazo de validade do concurso, ele ainda não foi chamado, mas já foi chamado o 16º. E aí ele estava, nesse tempo todo dia indo lá para o Diário Oficial, dando uma olhada, coisa e tal, né? E nada de chamar. O que está acontecendo aí, pessoal? O que está acontecendo? Não é pelo simples fato de você passar no concurso que você vai ser chamado, tá? Que você vai assumir esse tal. Que tudo é uma experiência. As coisas vão se viabilizando muito de acordo com a nossa consciência, né? A nossa emoção, etc. Tal. Bom, estou dando aqui um exemplo, né? Aí o que aconteceu? Será que ele vai assumir esse cargo? Será que ele não vai? Faltam 2 semanas. E aí, gente, nós vamos agora para um outro efeito da física quântica, um outro conceito da física quântica, que casa com esse que nós estamos tratando aqui, né, referente à dupla fenda e manifestação. Mas, digamos assim, sim, mas eu faço tudo isso e não consigo. Bom, tem fatores que talvez impeçam. E um dos fatores é esse aqui, que está nesse slide aqui. Olha só, que é o efeito Zenão, pessoal. Esse efeito Zenão, que tem também outros nomes aí que eu não me recordo, tá? Mas o efeito Zenão, vocês podem ver aqui, ó, aqui tem uma cachoeira que está congelada, certo? O efeito Zenão é isso, é quando o elétron para. Ou seja, quando a manifestação para antes do colapso. E por que isso acontece? Porque quando há um exagero na concentração, na atenção daquela consciência, né, sobre o processo de manifestação, as coisas param. Não é assim na nossa vida, quando a gente quer muito uma coisa, fica ali estressando, não acontece, aí tu entra em desespero, fica angustiado, coisa e tal, e a coisa não acontece. Por quê? Porque o desespero, a angústia são sentimentos negativos. E os sentimentos, eles movem o mundo. O sentimento é magnético. Lembra? É o sentimento que vai lá fazer a conexão com aquela vibração que está lá na onda quântica, lá no vácuo quântico. Né? O pensamento, ele faz o molde que você quer. O sentimento, ele vai fazer a ressonância e atrair aquela realidade em potencial que está lá para que ela seja uma realidade objetiva aqui. Mas só que para isso tem que ter o colapso de função de onda. Se você paralisar essa movimentação, não acontece o colapso. É a mesma coisa que você, vou plantar aqui um pé de feijão, para mostrar aqui para o meu sobrinho como é que nasce, pé de feijão, coisa e tal. Aí você faz tudo que tinha que fazer, né? Pegou o vaso, pegou a terra, botou lá o feijãozinho, né? Umedeceu e botou ali. Aí toda hora você vai lá e o dedo para ver se está germinando. E toda hora vai lá e põe água. O que vai acontecer? Não vai ocorrer a germinação, não vai ocorrer o colapso de função de onda. Por quê? Porque você está muito preocupado, você está intervindo demais. A gente tem que entender o seguinte, que a manifestação também é um fenômeno integrado. Nós temos a nossa parte para fazer, temos, mas a natureza também faz a sua parte. Então, aí que eu coloco de uma forma religiosa até. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, você já fez a sua parte. Agora, desenrosca, sabe? Para que as coisas possam acontecer, para que a semente se transforme num pezinho de feijão, ele tem que ter oxigenação, tem que ter espaço, ok? E aí o que aconteceu com o nosso amigo, o concurseiro, né? Ele, nesse tempo todo, ele está lá no Diário Oficial todo dia, né? Olha até mais de uma vez no Diário Oficial para ver se realmente não foi chamado. Olha a insegurança do cara. Tudo isso aí está influenciando a manifestação, certo? Aí, quando falta lá 2 semanas, ele já está de saco cheio para o final do término do conjunto, de validade do concurso. Ele não aguenta mais, já está de saco cheio. Ele disse, quer saber?
Esquece, não quer mais saber. Aí ele vai fazer tudo aquilo que ele não tinha feito. Ele vai sair com os amigos, certo? Ele vai jogar futsal, ou ele vai para a cachoeira, vai lá para o Alto Paraíso, né, curtir aquela exuberância, né, de natureza. Ele vai relaxar, ele vai desestressar, entendeu? Ele vai no barzinho, que a horas ele não ia, lá com os amigos, ele vai assistir um show, lá sei eu, vai andar no parque da cidade, mas ele esquece aquele negócio que ele estava lá 24 horas por dia, chegava até a ter pesadelo com aquele negócio do, do concurso. Agora ele desapegou, diz, seja o que Deus quiser, como as pessoas falam, né? Já fiz a minha parte, ó, sem querer ele está começando a entrar no caminho certo. Aí, na semana que vai expirar o concurso, ele está lá, digamos, lá no Alto Paraíso, se preparando para fazer um rapel, etc. Tal, e aí o pai dele, o tio, o irmão, assim, a mãe ligam, né, todos alvoroçados, todos felizes, porque o nome dele saiu, está lá no Diário Oficial. O 17º classificado foi chamado para se apresentar, para fazer o exame médico, etc. Tal, aquela história toda. Cara, e aí, passou o tempo, ele que é hoje é um feliz analista de contas do Tribunal de Contas da União. Beleza? Mas por que isso aconteceu? Né? Porque ele soltou, ele deixou a natureza fazer o que tinha que fazer. Ele não ficou ali estressando, enchendo o saco. Entendeu? É aquela coisa, ele fez a sua parte. Então, esse é o efeito Zenão. Quando a gente pensa muito numa coisa, a gente ajuda a ela não acontecer. É o efeito rebote. Entenderam? É o efeito rebote. Então, quando vocês exercitarem esse poder de manifestação, pensem nisso, pensem nesse exemplo do efeito Zenão, e vocês vão ver que as coisas vão acontecer com muito mais leveza e graça. Ok? Então, assim, antes de concluir, eu quero me reportar novamente, rapidamente, a um outro exemplo que eu dei aqui. Vamos ver se eu acho aqui rapidamente, porque vale a pena, tá? Falando do espelho, eu acho que tem a ver com o espelho também. Pode ser com o espelho. Olha só, que eu falei que a gente tem uma programação de vida, certo? E aí que é importante a gente procurar entender e conhecer essa programação para executá-la. Para quê? Para que os seus talentos possam ser, então, otimizados nessa vida, né? E que você não desperdice essa vida fazendo outras coisas que não estão no propósito desta existência. Talvez você possa fazer essas coisas em outra experiência, mas nessa aqui, é isso aqui. Eu até dei o exemplo, acho que do professor, né? Eu só veio para ser um professor. E aí, como é que você pode ter essas identificações? Por exemplo, através da astrologia. Se no exemplo de ser professor, possivelmente você vai ver essa programação do que é esperado para que você realize nessa vida lá no mapa natal, né? Tipo assim, vamos lá, na casa 3, que é a casa do conhecimento básico, né? Na casa você busca o conhecimento, né? E aí na casa 3 você tem lá o Mercúrio astrológico, que é o seu representação, né, do seu mental inferior, que é o planeta que representa o poder de comunicação. Então, você tem Mercúrio na casa 3, significa que você tem que buscar o conhecimento para transmiti-lo. Isso é coisa de professor, né? É possível que você também tenha na casa 3, ou muito próximo ali, né? Na casa 3, na cúspide da outra casa, ou dentro da casa 3, o seu Urano astrológico. Quem é esse cara? É a representação do seu mental superior. Se ele estiver próximo do seu Mercúrio, então tem uma boa ressonância entre os dois, você pode ter downloads, né? Você vai ser uma pessoa inspirada, porque o mental superior está muito próximo do teu mental concreto, que é o mental inferior, dentro da casa 3. Então,
Imagina se ainda a casa 3 está no signo de Gêmeos, que é um signo que, uma das características é a busca do conhecimento, mesmo que não aprofunde muito, mas sabe de várias coisas, né? E aí, se você focar naquilo que você veio fazer, aquele conhecimento você aprofunda, mas você vai saber de outras coisas e vai gostar de estudar, né? E vai, inclusive, se você se transformar na sua versão, a sua melhor versão, você vai conseguir melhorar, como é que eu posso assim, em oitavas superiores. Então, você vai deslocar, né, aquela consciência que está na casa 3 lá para a casa 9, que está no outro lado do mapa, né, onde está quem? Aquele cavalo que é meio humano, né, que está com a flecha, o Sagitário astrológico, que está apontando para cima a flecha para o conhecimento superior, que representa isso, o conhecimento superior. Né? Então, essa pessoa vai se transformar num sábio. Ele transforma aquele conhecimento básico, né, em sabedoria. E aí, esse cara, essa pessoa, nessa configuração, se ele souber fazer essa leitura, ele vai perceber que esse é o seu propósito de vida, né? E o seu objetivo é chegar lá na casa 9, ok? Porque aí ele vai ser um ótimo professor, entendeu? Então, assim, mas essa era a programação quando ele nasceu. Estava lá, hoje ele está com uns 40 anos, certo? Muita coisa mudou. Mas se ele for fazer a avaliação do seu mapa natal, ele vai ter condições de ver, não, isso está acontecendo na minha vida. Não, isso não está acontecendo. Bom, se não está acontecendo, então está na hora de resignificar, né? E agora que você tem um mapa do caminho, então trilhe novamente esse caminho para que a sua vida tenha um significado agregador para o seu mental superior, para a sua alma, para que essa vida não seja um desperdício de tempo, né, e de energia e de conhecimento, ok? Então, pessoal, vamos para a nossa última lâmina, ok? Vamos lá. O que nós temos na nossa última lâmina? A nossa última lâmina. Aqui. Então, para finalizar, pergunto, como está a sua vibração para a cocriação? E aqui a gente apresenta o gráfico, né, da escala Hawkins das emoções, em que os caras descobriram que quando você vibra abaixo de 200 Hz, olha aqui, ó, orgulho, na raiva, no medo, no luto, na apatia, etc. tal, você está atraindo para a sua vida, dentro do âmbito da sua vida, da sua programação, circunstâncias não muito interessantes. É uma vida cheia de problemas, você atrai doenças, você atrai desencontros, problemas de família, problemas profissionais, só problema. Muita briga, muito desencontro, certo? Quando você começa a vibrar de 200 para cima, os eventos da sua vida também começam a mudar de acordo com essas vibrações, porque parece que tem uma inteligência artificial lá no Paco Quântico que vai fazendo essa leitura, gente, sabe? Que vai fazendo essa leitura da sua vibração e vai atraindo e vai encaminhando aqui para o universo bariônico os eventos compatíveis com o que você pensa, sente e faz. Ok? Então, procurem sempre melhorar a sua vibração. Ok? Mais pensamento positivo e mais amor no coração. Ok? Sejam empatas e não egocêntricos. Porque o egocentrismo está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui para baixo. Aí você pensa que consegue as coisas para si, você consegue, é muita incomodação. Se você empata, você começa a viver essa manifestação frequencial que torna a sua vida mais significativa, mais leve e mais satisfatória. E você ficar mais próximo de realizar aquilo que veio
fazer aqui. O caminho da sua ascensão. É isso, gente. Então, ficamos por aqui hoje. Na próxima sexta-feira, possivelmente, a gente comece a abordar um novo tema que vai se chamar o quê? Alimentação no processo ascensional, o nosso processo de verticalização ascensional. A influência da alimentação, né, nessa boa vibração que nos puxa para cima. E a gente vai ver isso aí de acordo com os princípios da medicina tradicional chinesa, certo? Mas isso a gente vai começar a ver a partir de sexta-feira e possivelmente seja mais de um episódio, tá? O assunto não ficar tão longo como esse de hoje. Eu pretendo fazer essa apresentação de uma forma em menos tempo. Então, eu vou decantar o assunto, ok? Que é um assunto muito importante, certo? Então, agradeço a todas e todos pela atenção, pela paciência de nos acompanharem, né, até aqui, e espero que essas informações elas possam ser agregadoras para a qualidade de vida de todos nós e que possa também servir, né, como um mapa, como um guia que nos aproxima daquilo que nós viemos buscar, né, da nossa missão pessoal, da nossa missão de vida, ok? Somos longamanos da nossa alma, do nosso mental superior, do nosso mental abstrato, e é com ele que nós temos que fazer essa ressonância de vida, para que essa vida seja significativa, né? E a partir dela ocorra, então, o fenômeno tão buscado da libertação cósmica, ok? Então, um beijo no coração de todos e até sexta-feira.